Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com CRM, um espaço de diálogo, informação e orientação à sociedade sobre temas relevantes à medicina e à saúde. Hoje vamos conversar sobre um tema cada vez mais presente no dia a dia das famílias, dos profissionais, sobre a saúde mental da infância, adolescência e como essas fases impactam diretamente na vida adulta. Para esse bate-papo, estou aqui com duas amigas, doutora Sâmia Jamile, doutora Railma, psiquiatra da infância e adolescência, doutora Sâmia, conselheira do CRM, para que a gente possa bater esse papo bem agradável hoje. Sejam bem-vindas. Obrigada, doutor Bruno. Obrigada, doutor Bruno. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Então vamos começar, né? Vamos começar. Doutoras, como falamos em saúde mental, muitas pessoas ainda associam esse tema à vida adulta. Mas assim, eu queria conversar com vocês, para vocês me falarem um pouco sobre a importância de olhar a saúde mental desde a infância, da adolescência, como que isso pode impactar a vida adulta das pessoas. E aí, para isso, eu acho que nada melhor... Começar com a doutora Railma, com certeza. Que nossa psiquiatra da infância e adolescência, né? Vai vir logo para mim. Isso, a bota contigo. Então, faz muito sentido o que você falou, né? As pessoas, elas relacionam muito a vida adulta. E isso quando já aconteceu o adoecimento, né? E, na verdade, a infância e a adolescência, elas são fases fundamentais para o nosso desenvolvimento mental, para o nosso desenvolvimento emocional, para o nosso desenvolvimento cognitivo, para o nosso desenvolvimento social. E coisas que acontecem, nesse período podem impactar diretamente na saúde mental, no provável adoecimento mental futuro. Então, assim, transtornos mentais têm início justamente, muitas das vezes, nessa fase da vida. Por isso, a gente precisa cuidar, ter esse olhar voltado para o cuidado com a saúde mental desde muito cedo. Então, esse olhar tem que estar atento desde a infância, a adolescência, respeitando as diversas formas de comportamento e modificações de comportamento de cada fase. Sim, perfeito. A formação, toda a formação do desenvolvimento do cérebro, de regiões extremamente importantes do nosso cérebro que vai... moldar, com todas essas questões que a gente vem passando na nossa infância e adolescência, né? Exatamente. E nós, como psiquiatras de adultos, Bruno, a gente percebe claramente que os transtornos, principalmente os transtornos depressivos e os transtornos ansiosos, eles têm uma base, uma base de construção, na infância e na adolescência, Então, sim, a gente percebe claramente que os traumas, que a criança e que o adolescente viveu, a forma de criação, tanto negligência parental, superproteção, omissão, abuso, tudo que a criança e o adolescente sofre na infância vai se reverberar nos transtornos psiquiátricos que ele desenvolve na idade adulta, sim, Então, sim, a gente não pode olhar cuidar de um adulto sem olhar para trás, doutora, da infância e adolescência dele. Exatamente. A gente fala muito daquele conceito de epigenética, que é justamente essa questão, o meio, que acaba moldando a todas as alterações genéticas e cerebrais, Exatamente, é uma fase de maior vulnerabilidade, é uma fase em que, como a doutora Sâmia falou, o cérebro ainda está em neurodesenvolvimento, existe uma plasticidade neuronal muito grande, o ambiente ele pode moldar essa circuitaria cerebral, que ainda está se conectando, onde a mielinização, a consolidação dessas conexões entre um neurônio e outro, entre as sinapses, elas ainda não estão ainda totalmente solidificadas e isso pode mudar. Inclusive, existem estudos sobre isso que a doutora Sâmia falou, sobre os abusos, as negligências, os traumas durante a infância, a própria ansiedade, Você viver em um ambiente ansiogênico e não tratar isso na infância, o quanto isso pode impactar no desenvolvimento de transtornos mentais no futuro, assim, mais de 40%. E não só nisso,
saúde em outros aspectos, por exemplo, hipertensão arterial, obesidade, acidente vascular, encefálico. Saúde física mesmo, né? Infarto síndromes agudo, metabólicas. infarto agudo do miocárdio, exatamente, síndromes metabólicas. Então, tudo isso o nosso corpo está totalmente interligado, né? Não tenho dúvida. Não, é justamente isso, doutora, né? E assim, quais são os principais sinais de alerta, né, dos transtornos mentais que a gente pode, assim, já passar para os familiares, para os pais, para os educadores, né? Para que possam ficar atentos, né, e tentar iniciar o acompanhamento mais precoce possível, para poder tentar diminuir esse desfecho, né, que é adoecimento mental. Sim. Acho que ele, na infância, principalmente, assim, são fases diferentes, tanto Sim. na infância quanto na adolescência, o sofrimento psíquico, ele nem sempre vai aparecer da forma como a gente vê no adulto, né? Então, bem bonitinho, assim, né? Preenchendo os critérios, digamos assim, né? Então, às vezes, a criança, muitas das vezes, ela não vai conseguir expressar esse sofrimento com palavras, né? E o adolescente, muitas das vezes, ele não vai conseguir também elaborar muito bem isso, né? Para conseguir transmitir. Então, às vezes, por exemplo, num transtorno de ansiedade, principalmente na infância, né? Ou no início ali da adolescência, na infância, mais medos excessivos, né? Começam a ter preocupações, por exemplo, que não são compatíveis com a idade. Então, preocupações com as contas de casa, preocupação se vai conseguir, né? Se a mãe vai conseguir chegar em casa, se não vai acontecer um acidente, né? Se o pai vai conseguir chegar em casa. Então, começam esses tipos de preocupações, tem muita insegurança, e aí podem ter outras coisas como queixas físicas, né? Comportamentos evitativos. Então, assim, principalmente no transtorno de ansiedade, a gente tem muito comportamento evitativo em relação, às vezes, à escola, que a gente não sabe se está acontecendo algum tipo de bullying, ou algum tipo, às vezes não é um bullying direto com a criança, mas é o isolamento dessa criança do restante da turma, né? A gente tem que estar atento a isso. Ou, às vezes, também acontece muito da criança ter um transtorno do neurodesenvolvimento, seja o autismo, né? Seja o TDAH, ainda... Principalmente o TDAH não ter sido diagnosticado, e essa criança começa a tirar notas mais baixas, ela começa a ter comportamentos evitativos e parece que ela é uma criança que não quer estudar ou que não é responsável. E aí, sempre que é o dia da prova ou que é para ir para a escola, começa a ter dor de barriga, começa a falar que tem dor de cabeça. E aí, às vezes, até chegar a extremos mesmo de relatos de chegar na porta da escola e aí começar a vomitar e passar mal e ir para emergência, e isso começa a ficar cada vez mais constante. A gente observa também, né, muitas das vezes, as alterações de comportamento como irritabilidade, a criança fica mais agressiva, fica mais respondona, parece que é falta de educação, né? Então, assim, e principalmente essa agressividade intensa e persistente que acontece muito na adolescência, por não saber elaborar, falar ali do seu sofrimento. Essas mudanças emocionais também podem acontecer, uma tristeza que se prolonga por mais tempo, né? O ficar isolado, que é muito difícil da gente diferenciar, porque o adolescente já gosta de ficar mais no quarto, ainda mais com a questão das telas, das redes sociais, que tem que ser uma coisa que a gente tem que estar muito vigilante, porque tem muito conteúdo, né, que estimula a agressividade, que tem muito conteúdo sexual também, que estimulam essas crianças muito cedo, né? E aí a gente está ali diante, né? A gente passa pelas podas neuronais, né? E a gente está diante de uma criança que pode carregar isso para o futuro, né? As dificuldades escolares, como eu falei, né? Mas, assim, a gente precisa ressaltar que nem sempre que isso vai acontecer, nem sempre que eu tenho um comportamento diferente, isso é um transtorno, isso é um adoecimento mental, né? Então, assim, agora, se isso é persistente, se isso começa a gerar prejuízo na vida da criança e do adolescente, ele precisa de uma avaliação. Por quê? Porque isso vai tirar a funcionalidade. Então, assim, eu sempre gosto de falar que tirar a funcionalidade de um adulto é você não conseguir ir trabalhar. Isso. Tirar a funcionalidade da criança, ela não conseguir brincar, ela não conseguir socializar, ela não querer ir na festa do amiguinho, né? Tirar a funcionalidade de um adolescente é a mesma coisa, ela não conseguir estudar, não conseguir sair com os amigos, não conseguir... Então, assim,
Isso é a perda da funcionalidade de uma criança e de um adolescente, né? Que é muito diferente do adulto. Então, a gente tem que estar muito atento a esses sinais, de olho a isso, porque na grande maioria das vezes, assim, hoje a gente já tem muito a crianças e adolescentes muito psicoeducados. Assim, tem adolescentes que chegam para mim que foram eles que pediram para os pais levarem eles. Sim. Eles, Isso né? é bem legal. Mas, assim, ainda existe aqueles que ainda não se percebem. Então, existe a mudança de comportamento, ele não entende. E tem outra coisa também, que às vezes acaba normalizando isso, né? Ah, não, isso é uma fase, isso vai passar. Sim, isso adolescência. É adolescência, isso é porque, entendeu? Exato. E quando você começa a normalizar isso, também é um risco, né? Porque você acaba deixando, isso acaba se perpetuando, né? cronificando, né? E quando vai querer intervir, já é uma intervenção já mais complicada. mais complicada, exatamente. Exatamente. Isso acontece também nos transtornos do neurodesenvolvimento. Ah, não, vamos esperar até não sei, até tal data, vamos não. Então, assim, surgiu sinais que se chamam a atenção, né? Por exemplo, para um transtorno do espectro autista. Surgiu sinais que chamam a atenção, precisa de uma avaliação mais cuidadosa e precisa, por exemplo, se essa criança ainda não está na escola e já tem condições de entrar, colocar essa criança para socializar. Isso não só no transtorno de ansiedade, no transtorno depressivo, no transtorno do estresse pós-traumático, né? No TDAH, mas em todas as coisas a gente precisa estar atento para intervir precocemente para que não haja esse desenvolvimento. Eu acho que, e aí, nessa tua fala, uma coisa que me veio na cabeça, que existe muito preconceito, né? Assim, eu não vou levar no psiquiatra porque já vão passar remédio para o meu filho. Uma criança. Uma criança. E, na verdade, muitas vezes nem precisa de remédio. São né? só intervenções. São só intervenções que mudam realmente o desfecho, né? Você consegue mudar a trajetória da doença e consegue dar outra perspectiva, né? Então, eu tenho certeza realmente que você, como é muito experiente, trabalha com isso diariamente, você vê isso na prática, né? E a gente que, assim, eu não trabalho diretamente com criança e adolescente, né? A gente vê, né? Quando a gente pega ali algumas crianças que, quando começa a ter uma intervenção já cedo, responde, os pais falam pra gente, né? Muda, né? Muda a vida da criança, muda a vida da família, né? Porque quando há um adoecimento da criança, há um adoecimento da família também. Mas é real isso, esse medo. Eu acho que, na verdade, a gente é formado como psiquiatra da infância e adolescência, muitas das vezes para tirar diagnóstico e para tirar medicação. Não o contrário, Sim. mas obviamente se houver um diagnóstico, necessidade, a gente vai ter que fazer. Claro. Assim como se tiver uma pneumonia, vai se tratar. Claro. Se tiver um infarto agudo do miocárdio, vai tratar. Então, assim, se uma criança vai no cardiologista e ele diz que ela tem uma patologia cardíaca, não há um pensamento em nenhum momento de que não se vai tratar. Né? Exatamente. Então, a gente tem que entender que todo o funcionamento nosso, né, do nosso organismo, do nosso corpo, ele está interligado. E se eu não trato a minha mente, não tem como eu funcionar o restante do corpo. Não, perfeito. Agora sim, é um grande desafio hoje, né? A gente cuidar da saúde mental, porque é muita pressão, né? É uma pressão social gigantesca. Essas redes sociais aí, sempre com muitas informações, né? Tudo é uma descarga de dopamina na região do cérebro, muito rápida, muito intensa, né? Como que a gente faz isso? Assim, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode orientar assim, esses familiares, esses pais, de como lidar com essas situações, né? Eu acho os pais cada vez trabalhando mais para poder também ter mais, né? Eu acho que a orientação é exatamente essa, começa com os pais. A gente tem que olhar para a gente também, né? Porque nós adultos, a gente também está numa dependência de dopamina muito séria, né? Então, apesar da nossa geração não ter crescido com tela, mas a gente agora está imerso nela. Então, nós estamos imersos nisso que tu estás falando, né, doutor? Nessa velocidade, nessa torrente de informações o tempo todo. E nós estamos muito adoecidos e a gente não se percebe adoecido, a gente passa isso para os nossos filhos, o que é muito complicado, né? E eles absorvem isso. Então, eu acho que a psicoeducação dos nossos filhos em relação à tela também passa pela nossa psicoeducação. Porque como é que eu vou pedir para o meu filho reduzir tela, não usar tela, se eu estou na tela o tempo todo? Né? Então, eu acho... estou almoçando, eu estou no telefone. Eu estou no telefone, eu estou trabalhando... estou dirigindo, estou no telefone. E aí eu quero brigar com meu filho porque ele está na tela. Como assim? Então, eu acho que passa primeiro por uma autocrítica de nós adultos, né? Como que está primeiro a nossa saúde mental e depois também nossos hábitos em relação à tela,
a sedentarismo, a tudo, para que a gente tenha esse lugar de fala para os nossos filhos. Porque a criança, ela aprende por paridade, É, assim, né? E assim, nós somos o pai e a mãe é a referência Somos os espelhos, os né? espelhos, né? Então, eu brinco muito assim, você não quer que seu filho xingue, você vive xingando para cima e para baixo, né? Você não quer que seu filho use tela para... Mas a gente está na tela o tempo todo. Tela o tempo todo. É. Então, e aí, é porque o menino que é mal criado e que não quer obedecer. Mas não, você tem que dar o exemplo, né? Exato. A gente está preocupado com a ansiedade das crianças, a gente está extremamente ansioso, né? A gente não se percebe. Né? Não quer que a criança brigue na escola, mas estamos brigando com o marido dentro de casa na frente do menino. Então, eu acho que começa por aí. O que tu achas, doutora? Eu concordo plenamente. Inclusive, né, temos pacientes assim, comuns, que eu sou a psiquiatra dos filhos e você psiquiatra dos pais, e muitas das vezes eu peço a autorização dos pais para conversar, né, com o psiquiatra do pai e da mãe, para dizer o que eu percebi, né, para entender melhor aquele contexto. E é exatamente isso. Muitas das vezes a criança chega, mas ele está xingando muito, ele está falando muito palavrão, mas onde ele aprendeu esse palavrão? Obviamente eu não quero em nenhum momento culpar os pais, né? Mas a gente tem que estar atento a isso. Mas esse é o grande desafio, né, assim, da sociedade moderna, né? Exatamente. Assim, você conseguir equilibrar tudo isso, né? Exatamente. E muitas das vezes também nós temos crianças ali que passam o dia inteiro sobrecarregadas, né, de 500 a fazer. Exatamente. Ou então, né, em outros casos, né, que a gente está falando aqui, né, de uma classe que tem condições, às vezes, de colocar essa criança para fazer muitas coisas, muitas atividades, o que é bom, para o neurodesenvolvimento dela, mas ela passa o dia inteiro esperando o pai e a mãe chegar, né, e o pai e a mãe, o que eles passaram no trabalho, ou a criança que foi só para a escola, né, e ficou em casa a tarde inteira, só, né, ela passa o dia inteiro esperando o pai e a mãe chegar, né, e ela está esperando receber afeto. E às vezes o pai e a mãe chegam tão sobrecarregados, tão cansados do trabalho, tão estressado, que não percebe que a criança não tem nada a ver com o que ele viveu durante o dia inteiro. A criança não entende a vida do pai e da mãe, né? Ele não tem noção. Então, assim, ele não é responsável pelo que aconteceu. Então, assim, muitas das vezes eu oriento para muitos pais que chegam e dizem, não, mas eu chego muito cansado, realmente. Então, explique, né, de ao papai, a mamãe, eu tô cansado agora, você me dá meia hora, 40 minutos, eu vou tomar um banho, eu vou me deitar, eu vou ficar quietinho, mas depois eu vou voltar e vou brincar com você. É importante ter esse tempo, né, com a criança, de brincar, do lúdico, né? Tirar a tela, não precisa estar assistindo um filme ou jogando um videogame. Você tem jogos de tabuleiro, você pode pintar, você pode fazer coisas que não são necessariamente só fazer o dever de casa, né? Da escola, né? Que nosso tempo era o dever de casa, né? E aí tem como se você tirar 30 minutos do seu dia para você ter esse tempo com seu filho, isso vai gerar memórias afetivas nele gigantescas, e ele vai entender que ele tem um momento especial na sua vida. E isso gera muito, muito mais conforto emocional para ele, autoconfiança, segurança, né, para ele, e diminui as chances de adoecimento mental. Sim. Na idade adulta. A gente está pensando, né, exatamente nisso. Ele não só na adolescência, ele adoecer enquanto criança, mas adoecer lá na frente. E aí o próximo tópico é justamente esse, né? Não cuidou da saúde mental na infância, vai adoecer, E aí só uma coisinha assim, os pais dizem, não, mas o meu pai nunca fez isso. Eu digo, mas como é que você está hoje? Eu não estou bem, né? Eu estou tratando. Isso. Né? Não são todos os casos, não, claro, mas a grande maioria sim. Né? Mas eu acho que esse é um grande alerta, né? Assim, que a gente precisa trazer aqui. Acho que nossa função aqui é justamente essa, trazer esses alertas, esse tema, porque isso, na verdade, os pais acabam também agindo dessa maneira até por desinformação, não é porque querem fazer mal para a criança. Exatamente, claro. É porque ou ela não teve na vida dela esse afeto, né? Não tiveram essa preocupação que se tinha hoje com a saúde mental, né?
E aí hoje, assim, nunca se falou tanto realmente da importância disso, porque a gente está vendo as repercussões, né? O Brasil está ganhando, o Brasil é tá entre os 5 países, né, realmente do mundo em nível de transtorno de ansiedade. É o primeiro. É o primeiro, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E é o país que mais consome internet. E entre os 9 e os 17 anos, a taxa de uso de redes sociais é uma das maiores do mundo também. Não sabia. Quase 90%, né? Então, é muito alto. E horas de tela também. Então, assim, tudo isso está muito interligado, né? Então, é trazer informação e eu acho que falar mesmo sem dedos, né? De entendermos que somos um organismo, enquanto família. Pai, mãe, sejam convivendo no mesmo lar, Sim. sejam separados, seja, né, a madrasta, o padrasto, todo mundo ali é um organismo junto com a criança e vai impactar diretamente, né, nessa saúde mental. E é muito importante que a gente fale disso. Talvez a quarta onda da pandemia, né, que falam que foi a questão da saúde mental, ela trouxe um alerta, mas isso já acontecia. Já aconteceu. Só que não tinha esse olhar voltado tanto porque não era tão visto assim, não era tão divulgado, não era tão falado, né? Mas já acontecia e a gente já sabia disso. É tanto que os estudos, tem muitos estudos anteriores a isso. Sim. Fora isso, a taxa de suicídio em crianças e adolescentes, que é assim, uma coisa que é muito chocante, mas que é necessário falar, é assustador. E aumentou muito. Aumentou muito. É assustador. Eu respondo pareceres aí, faço interconsultas, né, em hospital clínico, e é assustador a quantidade de chamadas, de solicitações para tentativa de suicídio, tentativa de autoextermínio, né? Automutilação. Então, em adolescentes e jovens. Em adolescentes, né? Em jovens e adultos, profissionais de saúde, médicos, né? crianças. Criança de 8 anos, de 9 anos, uma coisa assustadora. A gente precisa realmente, não pode fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, né? Eu acho que a gente precisa realmente criar mecanismos aí, ficar mais atento. Acho que voltar, né? Voltar assim para aquele passado e ficar mais próximo da família, conversar mais, né? Exato. O diálogo, simples. né? Não tem nada escutar, né? E tentar se despir um pouco de preconceitos e intervir de forma precoce. Porque se fatalmente, né? Na fase adulta, que já é nossa área, nossa área, né? Aí é mais difícil. Tentar intervir agora já com esse são problema instalado. Já mielinizou. Já mielinizou, já cristalizou, já viraram comportamentos, hábitos, né, muito nocivos. E para você desfazer esses hábitos, os circuitos neuronais já estão ali cristalizados, é muito mais difícil. Eu já tentei, assim, tentei tirar, né? Nos aplicativos aí, YouTube, né, do Instagram, tirar aqueles stories ali, mas você não consegue mais tirar, não consegue tirar. E ali é uma recompensa muito rápida, né? Então a criança ou adolescente fica o tempo todo puxando ali, isso aqui tá chato. Ali fica ali, você vai ver, você fica horas e horas e horas ali nesse scrolling, né, que chama scrolling. Scroll interminável, entendeu? E ali jorrando dopamina no teu cérebro, né? Se pra gente é nocivo, imagina para um cérebro. Eu mandei um material sobre isso, né, que eu escrevi. Exatamente. Imagina no cérebro de alguém que tem informação, né? Onde tudo que você consome serve para você modelar gente, isso é muito sério. Né? Está modelando o cérebro de alguém. Então, durante a infância e adolescência, né, o córtex pré-frontal, ele está ainda totalmente em desenvolvimento. Então, centro cerebral de recompensa, explica quem é esse córtex aí, doutora Raíla, para as pessoas que estão nos ouvindo. É nosso freio, né? É a parte da frente do nosso cérebro, né? E é lá que se localiza, né, o nosso centro cerebral de recompensa, a regulação das emoções. O freio. Né? Exatamente, o freio. Frontal, pronto. É onde está quem pode fazer o filtro, né? Do que eu posso ou do que eu não posso fazer, do que eu posso do que eu não posso falar. Né? Lá também, né? Então, a regulação das emoções, o centro cerebral de recompensa, que está ainda em neurodesenvolvimento, e essa enxurrada de dopamina que eu recebo com um vídeo de 60 segundos, onde eu tenho começo, meio e fim, e termina, e eu já tenho a história completa, né? Ou num ganho de um jogo. Então, essa enxurrada de dopamina, ela acaba causando
né, uma certa dependência mesmo. Então, assim, você trabalha com isso. É o mesmo local. Então, assim, para obesidade, para dependência química, para dependência de jogos eletrônicos. Então, assim, a USP, por exemplo, eles têm um ambulatório específico para crianças e adolescentes em dependência de jogos eletrônicos. Isso. É uma coisa que, assim, até os próprios estudiosos, né, e assim, eles são muito acessíveis. Encontrei com eles no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, fiz o curso, né, de transtorno de jogos eletrônicos, e assim, eles muito acessíveis, me disponibilizaram muito material para estudar, né? Porque até eles também ainda estão estudando como fazer isso, porque nós não temos... Mas a gente não sabe, exatamente. Não temos medicações para atuar nessa região, nesse momento muito novo, da vida. Muito recente, por isso né? que parar a gente falava muito há uns anos atrás em dependência química. Hoje a gente já está falando de transtornos adictivos, assim, de dependências comportamentais. Dependências comportamentais. Então, dependência de jogo, dependência de... E na infância. Isso. Quando que nosso cérebro realmente, assim, os estudos mostram que termina a maturação cerebral? Por volta dos 20... Tem várias fontes. Então, por volta dos 20, 23, e algumas fontes até 25 anos. Pois é, vamos lá. Então, 20, 23, 25 anos. O cérebro está em formação, né? Exatamente. Olha a importância de intervir, de cuidar dessa fase, né? Da infância, adolescência. E a fase adulta, começa a fase adulta, né? E assim... Quando a gente está falando aqui de transtornos adictivos, né? Cada vez mais os adolescentes, as crianças estão se expondo ao uso de substâncias, né? Exatamente. Então, a gente está falando de exposição a jogos, a tela, a rede social, que isso aqui é extremamente, a gente conversou aqui, realmente importante a gente falar, mas também tem o uso de drogas. Sim, cigarro eletrônico, vape. Dentro da escola, dentro do banheiro da escola. As famosas resenhas que eles fazem. O uso de maconha, né, de cannabis, né? Então a gente está vivendo um momento que eu acho muito preocupado de glamorização da cannabis, da cannabis, da maconha, né? Aí você imagina um cérebro desse que está em formação, ou seja, vai se formar lá por terminar a sua maturação, né, cerebral aos 25 anos, né? E se expondo cada vez mais cedo, cada vez mais precocemente a essa pressão social gigantesca, a essas recompensas, né, das redes sociais gigantescas, e entra o uso de drogas aí, né, o uso de substâncias. Exatamente. Né? Fora que a adolescência, né, que é uma das fases de maiores vulnerabilidades, né, porque assim, você vai passar por mudanças físicas, por mudanças hormonais, por mudanças sociais. É um momento em que você está mais vulnerável do ponto de vista da saúde mental, porque é justamente na adolescência que vai acontecer a criação, a construção, na verdade, né, da identidade do eu. Eu deixei de ser criança, eu ainda não sou adulto e eu não me reconheço em quem eu sou. Né? Eu sempre lembro da música, né, que é do Nando Reis, né? Aquela, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, né? No espelho essa cara não é minha, né? Eu não sei, eu não vou me adaptar, né? Então existe muito isso, né? Você tem responsabilidades de adulto, mas você tem que atender, né, e obedecer como uma criança, enquanto você está tentando identificar, se firmar no mundo. E esse processo, ele pode gerar muitas dúvidas, muitas inseguranças, a necessidade do adolescente de pertencer a grupos de adolescentes, a necessidade de satisfazer esses amigos, e a depender de onde ele está, né, de como é o desempenho, por exemplo, dele escolar, como que foram as amizades dele durante o período da escola, é isso que vai determinar, inclusive, o uso de substâncias, né? Então, às vezes a gente tem adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que não foram tratados e que passaram a vida, né, tirando notas baixas, e aí nessa hora ele vai para a famosa turma do fundão, né, e aí começa, né, não, para agradar, então aqui eu fui aceito, né,
para eu me ser encontrei. aceito, aí começa o uso, né, precoce de substâncias. Então, assim, e esse processo também é impactado pelas redes sociais, porque aí começam as comparações Sim. constantes, né? Então, assim, as comparações, o meu coleguinha foi para não sei para onde, não sei quem fez não sei o quê, o corpo de fulano, não sei, assim, eles não conseguem entender que o corpo ainda está em informação, em desenvolvimento, né? Então, existe uma busca constante por aceitação, por pertencimento, Sim. né? E isso afeta a autoestima, pode levar, né, a quadros de ansiedade, de depressão, né? Alterações do humor como um todo. E é nesse momento também que o diálogo familiar escuta sem julgamentos, né? Então, é não julgar, é tentar acolher e tentar explicar, né? E o acesso especializado, né? O acesso a profissionais, né? Especializados, ele faz toda a diferença no sofrimento do adolescente. Porque, como a gente falou, o sofrimento do adolescente pode parecer para o adulto que é até uma frescura. Vou falar Sim. nesse termo aqui, que é o termo né? que eles acabam utilizando Que ele mesmo. acaba utilizando. Mas é uma fase que necessita de acolhimento demais. É uma Sim. fase que o adolescente ele não se entende, ele não se reconhece, ele não sabe quem ele é ainda. Então, se a gente ajuda nesse processo de formação da identidade do eu, né, isso pode mudar todo o desfecho da vida desse adolescente, né? Não tenho dúvida. É verdade, doutora. Eu acho que é por aí também. É uma fase realmente extremamente desafiadora. Desafiadora, né? Nesses tempos Você modernos. Você que é pai de nós- adolescente, Não é? você é pai de adolescente, deve saber, né? De criança e de adolescente, né? Duas fases. Duas fases. O meu filho fala assim, pai, mas que saco esse negócio de tempo de uso do celular. Eu falei, pai, vai ter o tempo de uso do celular, não vai passar disso. Inclusive gabaritado pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Mundial de Psiquiatria, de Pediatria, de Psiquiatria da Infância e Adolescência, existe para cada fase, para cada idade, um tempo de tela. E países como, por exemplo, né, a Austrália e agora, mais recentemente, a Dinamarca, eles proibiram o uso mesmo de redes sociais. Eu estou esperando chegar no Brasil. Adorei, só pode acima dos 16 anos. E aí, foi muito engraçado, eu vou relatar um caso, não tem como saber, né, mas eu tenho um paciente e ele chegou no meu consultório, né, e ele tem transtorno ele pertence, né, ao espectro autista, e ele chegou e disse assim, falou o nome dele e disse, fulano usar o tablet, ele está construindo ainda a comunicação, ele tem evoluído muito bem. E aí eu não tinha entendido, né? Fulano não, ou ele pode, não lembro, usar o tablet. Eu disse, não, mas a tia Railma odeia o tablet. E aí, ele se desorganizou no consultório quando eu disse isso. Não, mas a tia Railma odeia o tablet. Tia Railma proíbe tablet, né? Assim, a gente já conversou sobre isso. E aí ele se desorganizou totalmente. Daí eu não entendi, né? Tentei ali, né, manejar, porque eu sempre atendo eles antes, né? E aí eu chamei os pais. Aí os pais me contaram, não, mas é porque a gente passou a semana conversando que ele iria conversar com você se você iria liberar o tablet para ele usar. E aí quando eu dei essa resposta... Podia ter informado. Mas a culpa foi minha. E aí, quando eu falei... Então, assim, imagina para ele, imagina, né, para as outras crianças, né, neurotípicas também, o quanto é difícil, o quanto para ele é mais difícil ele entender essa parte que a gente precisa desse manejo, né? E assim, o meu manejo naquela hora não foi adequado, eu poderia ter falado de outra forma, né, com ele, que ele pudesse entender, mas eu não tinha entendido a pergunta. E isso a gente vai construindo, obviamente, né? E aí, depois que eu entendi, né, pedi desculpas a ele, fui manejando e explicando, e ele saiu entendendo perfeitamente como era que ele iria usar o tablet. Legal. E assim, quais são as principais orientações que a gente poderia deixar para os pais, os responsáveis, né, para a própria população em geral sobre o cuidado com a saúde mental? A importância de buscar realmente logo ajuda, o mais rápido possível, né, essa questão do estigma. Assim, quais orientações vocês dariam para a gente poder passar aqui nesse podcast hoje? Primeiro, que saúde mental tem que ser levada a sério. A gente não está brincando, né? A gente está falando de saúde de uma forma geral. Se a gente não trata o cérebro, a gente adoece outros órgãos do nosso corpo, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, de eu ter um problema no fígado, uma hipertensão
importa isso repercutir, né, na parte cardíaca, não sei se eu estou falando ainda correto, ou, né, de eu ter acho que quando a gente faz essas analogias clínicas, fica muito claro. Eu gosto muito disso. Eu acho que quando a gente faz isso, o paciente ele consegue entender realmente, Sim. né? Poxa, realmente, porque a gente tende a negligenciar mesmo, Exato. acha que não existe adoecimento mental, né? Ou que acaba introjetando que isso é frescura, que isso é da fase, né? Exatamente. E isso que tá por detrás desse estigma, né, esse preconceito, afasta as pessoas do tratamento, né? Exatamente. Eu acho que eu tenho uma analogia melhor que eu consigo entender melhor, talvez. Você ter diabetes, não controlar o diabetes, e isso vai causar um adoecimento renal, e depois você pode precisar de diálise, Isso. e depois você pode precisar de transplante renal, você pode ter insuficiência vascular periférica, né, que pode repercutir no seu coração. Então, assim, o nosso corpo está todo interligado. É homeostase, assim, que a gente chama, né? Equilíbrio, né? exatamente. Então, se não cuida do cérebro, tudo isso pode desencadear, porque a gente não sabe para que lugar esse adoecimento mental vai levar essa criança e esse adolescente. Acho que a gente está fazendo um trabalho, né, muito importante aqui, que é de combater mesmo o estigma, né, de que o remédio vai mudar o meu filho, vai mudar quem ele vai mudar, tirar a identidade, tirar a né? identidade dele. Isso não existe, né? Não é assim que funciona. Entender que saúde mental também não é fraqueza, porque isso existe muito, e principalmente na cabeça dos adultos, exatamente. né? Então, assim, eu sou fraca, eu não dou conta, porque fulano dá conta, assim, a gente não sabe, a grama do vizinho é sempre mais bonita, né, do que a da gente. Então, assim, saúde mental não é fraqueza. Quebrar esse estigma é muito importante. A gente falando sobre isso aqui é uma coisa muito importante, né? E, assim, acho que a principal mensagem para os pais estejam atentos, estejam alerta, nem tudo vai ser sinal de adoecimento mental, porém, se você perceber, né, eu acho que as dicas que a gente deu aqui, né, servem para tentar impedir que chegue a esse adoecimento, mas caso aconteça, não tardem em buscar ajuda. Perfeito. A minha mensagem seria exatamente nessa mesma linha, e que para os pais, para os adultos, né, na verdade, e não só, né, para os adultos em geral, não só os que são pais, porque eles têm que cuidar deles, eles têm que se fazerem uma autorreflexão de como está a saúde mental deles, os comportamentos deles, né, as relações sociais, no trabalho, em casa, com os familiares, os hábitos, porque a saúde mental deles precisa ser cuidada para que os filhos, para que os sobrinhos, né, os enteados fiquem bem, né? Então, não adianta, a criança não vai ficar saudável, o adolescente não vai ficar saudável se o adulto da casa, o responsável, né, ele não estiver bem, não estiver emocionalmente bem. Não, perfeito. Cuidar da saúde mental na infância e adolescência é investir em adultos saudáveis, né? Então, assim, adultos saudáveis, mais equilibrados, em uma sociedade com mais qualidade de vida, né? Essa sua fala aí, Railma, da grama do vizinho, ela é sempre mais verde, né? E bonita, eu acho que ela é uma grande mensagem, porque a gente acaba vendo nas redes sociais aquela felicidade, aquela coisa toda linda, maravilhosa, né? E quem tá ali do outro lado fica vendo, poxa, olha, o fulano tá bem, tá fazendo, mas ninguém sabe o que tá passando, né? Então a gente tem que ter esse olhar realmente bem, bem crítico, né? E saber que nem tudo ali é uma É verdade, uma a gente é verdade. Posta o que é bom, ninguém posta o que é ruim, né? Então, assim, aí as pessoas postam as coisas boas, né? Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado, doutora Sâmia, doutora Railma. Eu acho que foi um papo realmente muito agradável, né? Uma conversa realmente muito necessária, esclarecedora, né? Então, o Conselho Regional de Medicina, ela reforça realmente a importância do cuidado com a saúde mental, né, em todas as fases da vida, por profissionais médicos que são devidamente registrados e qualificados. Obrigado a vocês que acompanharam nossos podcasts até o momento e fiquem atentos aí aos próximos podcasts do CRM. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.